tarde a todos. O meu nome é Vilásia Martins, sou professora da Universidade Federal do Rio Grande, engenheira de alimentos e trabalho principalmente com a parte de embalagens biodegradáveis, embalagens ativas e embalagens inteligentes. Então, antes de começar, eu queria agradecer a Kátia pelo convite, para mostrar um pouquinho do que a gente desenvolve aqui na universidade, tá? Então, assim, hoje tem toda uma polêmica, com relação à quantidade de embalagens que estão poluindo o nosso meio ambiente, né? Sejam o solo, seja o acúmulo nos aterros sanitários e também nos nossos mares, né? Isso decorre muito do aumento da população, né? Então, como a população está aumentando cada vez mais, utilizamos cada vez mais produtos e, consequentemente, cada vez mais embalagens também. Esse aumento na quantidade de embalagens que se utiliza não é decorrente só do aumento da população, né? Mas muitas vezes das mudanças de hábitos que nós temos, né? Então, nós queremos cada vez mais conveniência e praticidade. E isso nos leva a utilizar muito mais embalagens descartáveis. Então, ao invés de a gente utilizar, por exemplo, um copo de vidro, utilizar um copo descartável acaba sendo bem mais prático, e isso vai gerando um acúmulo de embalagens nos aterros sanitários, né? Um outro problema que nós temos também é a dificuldade de reciclagem. Por que isso? Porque mesmo que nós tenhamos separado o lixo, né? O que acontece? Por exemplo, tem uma garrafa PET. Então, nem toda ela é feita de PET. O corpo dela é feito de PET, mas a tampa é outro material, o rótulo é outro material e também nós temos o adesivo. Então, tudo isso tem que ser separado para reciclar. Então, dificulta um pouco essa reciclagem. E além disso, claro, nós temos a questão da cultura das pessoas. Então, eu acredito que muitos de nós aqui separamos o lixo, mas nós sabemos que grande parte da população não faz isso. Então, isso também gera um problema bastante grande. O Brasil é o país que mais recicla alumínio no mundo, né? A nossa taxa de reciclagem está lá entre 97% e 98% do alumínio, mas nós sabemos que não é pela consciência dos consumidores, e sim por um problema social que a gente tem essa taxa de reciclagem tão alta. Eu vou começar a focar a partir de então, agora, né, a palestra mais em embalagens plásticas, porque aqui eu trabalho mais tentando substituir, vamos dizer assim. Então, só para a gente ter uma ideia, né, a gente tá vendo isso, né, que tanto a produção quanto o consumo de embalagens vem crescendo ao longo dos anos. Então, só ali eu coloquei um dado só para a gente pensar um pouquinho, que em 50 anos foi produzido 4,15 bilhões de toneladas de plástico. E entre 2002 e 2015, a mesma quantidade, só que em 13 anos. Então, a quantidade de plástico que está sendo consumida aumenta cada vez mais. Só para a gente ter uma ideia de tudo isso produzido, cerca de 300 milhões de toneladas acabam sendo resíduos, né? Isso são dados da ONU, tá? Desses 300 milhões de toneladas, apenas 9% é reciclado. Também é um dado da ONU. Então, vocês imaginam que todos esses 91% restantes, ou eles estão em aterros sanitários, ou estão pelo nosso ambiente, seja o solo, ou seja, os nossos mares, e aí acabam acontecendo cenas como essas que a gente pode ver abaixo, né, que são cada vez mais comuns. Só para a gente ter uma ideia, aqui eu coloquei uma tabela de tempo de degradação de alguns materiais. E, obviamente, eu vou destacar o plástico ali, né, 450 anos. Claro, a gente sabe que esse tempo aqui vai depender muito de qual plástico é, de qual polímero. Mas só para a gente ter uma ideia, né? 450 anos é muito tempo. Bom, vamos focar já um pouquinho mais na embalagem biodegradável, que é o que eu vou falar para vocês. Então, todas essas fotos que estão ali embaixo são de embalagens desenvolvidas pelos meus alunos, né, no meu laboratório.
e a gente pode ver ali que é possível até colocar serigrafia, né? Então aqui, só para ter uma ideia, essa primeira embalagem aqui que está com a serigrafia é uma embalagem feita a partir de feijão, a segunda é feita a partir de chia, a terceira também, e a quarta é de colágeno. Bem, mas qual o problema que nós enfrentamos hoje em dia? Nós temos vários pesquisadores em todo o mundo pesquisando, desenvolvendo embalagens biodegradáveis. O problema é que as propriedades, seja de barreira ou propriedades mecânicas, térmicas, elas são inferiores quando comparadas aos polímeros sintéticos. Então, o que tem se feito? Tem se feito blendas entre materiais, misturado diferentes materiais naturais, misturado materiais sintéticos com naturais, tentando fazer com que nós tenhamos propriedades melhores nesses filmes, nessas embalagens biodegradáveis que estão sendo desenvolvidas. Aqui eu vou citar algumas matérias-primas que são utilizadas para a produção dessas embalagens biodegradáveis. Existem várias outras, tá? Essas aqui são algumas que eu trabalho no laboratório. Então, basicamente, se utiliza proteínas, polissacarídeos e lipídios para o desenvolvimento dessas embalagens. Eu posso ter embalagem somente de proteína, eu posso ter embalagem somente de polissacarídeos. De lipídios não se consegue, então, na verdade, quando a gente utiliza lipídios, a gente utiliza juntamente ou com uma proteína um polissacarídeo. E também a gente pode ter misturas, tá? Então, eu posso ter um filme utilizando uma proteína e um polissacarídeo, duas proteínas, dois polissacarídeos. Enfim, as misturas são as mais diversas possíveis. Uma coisa que eu quero destacar aqui, que está no título da palestra, né? Que a gente utiliza resíduos dos alimentos. É importante destacar isso, por quê? Porque, por exemplo, eu não vou pegar o filé de pescado para fazer embalagem, isso não faz sentido. Mas eu posso pegar aquela carne mecanicamente separada, que é aquela carne que vai ficar aderida, por exemplo, quando se faz a filetagem do pescado e fica aderida a carne na pele, por exemplo, que ela poderia ir juntamente com a pele para fazer ração animal. Então, eu vou utilizar essa parte aí para extrair a proteína para fazer meu filme. Ou eu vou utilizar amido. Eu não vou pegar amido de arroz, por exemplo. Eu não vou pegar o grão inteiro de arroz. Vocês sabem que durante o beneficiamento do arroz, acaba que se tem vários grãos quebrados. Então, a gente pega esses grãos quebrados, que tem um valor agregado menor, extrai o amido, e aí, então, a gente utiliza esse amido na produção dos filmes. Então, tudo que a gente utiliza é sempre resíduo. A gente não vai utilizar o produto como um todo, né? Então, a gente não vai estar utilizando o alimento para fazer embalagem, sim resíduos desses alimentos. Eu vou falar um pouquinho aqui de 3 métodos de produção desses filmes, tá? Dos filmes biodegradáveis e que também pode ser feito para outros filmes, né? Sejam blendas ou até mesmo, em alguns casos ali, filmes sintéticos, tá? Então, é o método de casting, o método de eletrospinning e de extrusão. Então, o método de casting é o método mais utilizado em laboratório por ele ser mais simples. Nesse método se faz uma mistura do biopolímero que estiver se utilizando, seja uma proteína, seja um polissacarídeo. Ali eu coloquei 2 exemplos, o colágeno e uma proteína de soro de leite. E o que se faz? Se ajusta a temperatura, pH, agitação, tempo e concentração. Então, eu posso utilizar 3% de colágeno, 5% de colágeno, 7% de colágeno, seja o percentual que for. O pH, ele varia de acordo com a matéria-prima. Então, ali eu coloquei um exemplo que se eu for utilizar colágeno, eu preciso de um pH ácido. Se eu for usar a proteína de soro de leite, eu preciso de um pH básico. Outra coisa é que, geralmente, a gente tem o quê? É só o polímero, água e um plastificante. Mas eu posso ter, não necessariamente o meu solvente precisa ser a água. Então, por exemplo, tem alguns materiais que não se solubilizam na água e eu preciso usar um álcool, por exemplo. Então, esse solvente também ele vai variar de acordo com o polímero que eu for utilizar.
Então, se coloca tudo isso, se mistura por um determinado tempo, a uma determinada temperatura, até que fique bem homogêneo, e a gente coloca em alguma superfície para secar. Geralmente a gente utiliza placas de Petri, como tá ali, né? Então se coloca uma determinada quantidade dessa solução nessas placas de Petri e se coloca na estufa para secar, até a evaporação do solvente. Então, quando o solvente evapora, a gente tira das placas e a gente fica com os filmes conforme está na figura ali. Antes de fazer qualquer análise nesses filmes, nós colocamos no secador por 24 horas para depois fazer as análises. Isso faz com que as propriedades do filme, né, se equilibrem nesse tempo e que a gente tenha uma uniformidade dos filmes para fazer análise posteriormente. Aí vou falar de algumas análises depois. Eu também posso fazer blendas com essa técnica de casting. Então, eu posso pegar 2 polímeros, então eu pego, por exemplo, um polissacarídeo e uma proteína, e misturo as duas, né? Seja lá na proporção que for. Por exemplo, eu pego 3% de cada uma, mais a água e mais o meu plastificante e misturo. E aí eu tenho um filme, né? Uma blenda com mais de um material. Mas também tem outra forma de fazer isso. Vamos supor que os materiais, um é solúvel em água, o outro é solúvel em álcool. Então, o que eu posso fazer? Eu faço aquela mistura, né, a solução filmogênica daquele polímero, por exemplo, que solubiliza em água, coloco na placa, seco. Daí eu faço outra solução com outro polímero que solubiliza em álcool, por exemplo. Depois, já divertida aquela primeira solução, já ter o primeiro filme formado, eu verto essa solução em cima, coloco para secar e aí eu tenho um filme bicamada nesse caso. Se eu quiser uma terceira camada, eu faço o mesmo procedimento. Então, se faz assim até se ter a quantidade de camadas que se deseja. Então, é uma outra forma de fazer. Uma outra coisa interessante também é que pode ser feito nesses filmes, então eu tenho meus filmes biodegradáveis ali, mas eu posso adicionar vários outros componentes neles. Então, se eu adicionar, por exemplo, compostos ativos, eu posso ter um filme ativo. O que é isso? Por exemplo, eu adiciono um composto antioxidante. Então, depois, esse composto antioxidante, ele fica ali no filme e depois, quando for embalar um alimento, ele vai liberando esse composto e faz com que se tenha uma diminuição da oxidação naquele produto, aumentando a vida útil. Então, assim como a gente pode adicionar esses compostos ativos, a gente também pode adicionar compostos indicadores para embalagens inteligentes, adicionar aromas e também melhorar as propriedades colocando, por exemplo, algum nanomaterial. Então, tudo isso pode ser adicionado nesse tipo de filme. Aqui tem um vídeo só mostrando uma outra forma dessa técnica de casting, que é o tape casting. Então, vocês podem ver que uma solução está sendo derramada ali na placa e vem essa barra, né, que vai espalhando o filme. Essa superfície é uma superfície de vidro aquecida, tá? Então, ele espalha o filme e ela seca nessa superfície. Esse equipamento ele é bastante útil porque a gente consegue fazer filmes com uma superfície maior. Nós temos também um equipamento destes no nosso laboratório. Uma outra técnica que também pode ser utilizada é a extrusão, e a extrusão é a técnica mais utilizada na indústria para a produção dos polímeros sintéticos hoje em dia. É um equipamento rápido, né, de mistura que opera a altas temperaturas. Como ele opera a altas temperaturas, a gente tem um pouquinho de problema aqui quando a gente vai trabalhar com esses polímeros biodegradáveis. Por quê? Porque a grande maioria tem uma sensibilidade a temperaturas mais altas. Então, muitas vezes a gente perde as propriedades desses polímeros quando a gente aumenta muito a temperatura. Bom, o que a gente faz aqui no laboratório? A gente tem a extrusora, mas a gente não tem, por exemplo, uma sopradora depois para formar o filme. Então, a gente extrusa, né, os nossos compostos, eles saem em filetes, né, e depois a gente usa uma prensa para fazer os filmes. E então a gente faz as análises. Os extrusados, então, aqui eu tenho alguns exemplos, como que ele sai da extrusora. Então, como eu falei para vocês, ele sai em filetes, né?
Então, todos esses foram extrusados aqui no laboratório, depois a gente prensa, tem um filme e aí a gente faz as análises. Uma outra forma de fazer filmes também é utilizando o eletrospinning. O eletrospinning, ele é um equipamento onde eu utilizo uma solução polimérica e eu preciso de uma fonte de alta voltagem. Então, essa solução polimérica, ela é injetada e ela é colhida, né, vamos dizer assim, depositada em uma tela coletora que fica abaixo e formam fibras. E com isso, né, a quantidade de solução polimérica que vai sendo depositada ali formam um filme que também pode ser utilizado em embalagens. Bom, aqui eu tenho algumas fotos de protótipos desenvolvidos no meu laboratório, tá? Então, eu tenho alguns materiais diferentes ali, então eu tenho um copinho ali que foi feito com glúten, um sachê ali de metilcelulose, mistura de metilcelulose e proteína de soro de leite. Depois eu tenho o que seria um projeto de uma cápsula para cafeteira ali de proteína de soro de leite. E embaixo eu tenho duas embalagens, uma que é um pouch e outra que é um sachê também, que foram feitas de feijão. E aí essa embalagem de feijão é a mesma que eu já mostrei anteriormente, onde a gente colocou serigrafia também. Então, esses protótipos mostram que é possível nós termos embalagens a partir de materiais totalmente biodegradáveis. Como eu falei antes, as propriedades deles não são comparáveis ainda à de um polímero sintético. Mas para usos rápidos, né, materiais descartáveis, eles podem sim serem utilizados. Aqui eu tenho mais alguns sachês que também foram produzidos lá no laboratório. Então, os dois de cima que estão com biscoitos são de glúten e os de baixo são de feijão. E aí a gente pode ver que as cores, né, são diferentes dos sachês de baixo produzidos com feijão. Por quê? Porque as concentrações que nós utilizamos foi diferente e também porque os dois primeiros foram feitos com feijão vermelho e o último com feijão preto. Essa questão de cor na embalagem é muito relativo, né? Porque a gente pode, por exemplo, utilizar para um azeite de oliva, por exemplo, um óleo, então a cor não, nesse caso, a cor escura vai ser benéfica para o produto. Porém, em outros momentos, nós sabemos, nós consumidores gostamos de ver o que a gente está comprando. Então, uma embalagem transparente para outros produtos acaba sendo mais melhor, né, para o consumidor, ele gosta de ver o produto. Então, a questão de cor é muito relativa, dependendo do produto que se tem. Eu vou falar rapidinho de algumas avaliações tecnológicas que nós fazemos nas embalagens, senão seria outra palestra, né? Então, aqui são algumas das análises que nós fazemos em todos os filmes que nós produzimos. Então, a gente avalia propriedades químicas, óticas, propriedades de barreira, tanto a gases quanto a água, propriedades térmicas, propriedades mecânicas, morfológicas e físicas. Por quê? Porque dependendo do que aquele filme ele apresenta, ele pode ser direcionado para uma aplicação ou outra. Então, eu posso ter um filme com uma alta solubilidade e, obviamente, ele não vai poder ser utilizado para um alimento que tem uma atividade de água muito alta, mas eu posso utilizar ele para o produto seco e até mesmo ele pode ser solubilizado depois junto com o produto. Então, essa embalagem não seria somente biodegradável, mas também comestível. Ali no canto eu coloquei só um videozinho, né, de um teste de elongação e resistência à tração de um filme. Esse é um filme de amido, onde a gente utilizou esse equipamento que é um texturômetro. Uma outra análise que nós fazemos bastante no laboratório, tá, é a de biodegradabilidade. Então, para eu poder dizer que um filme é biodegradável, eu vou ter que, obviamente, comprovar essa biodegradabilidade. Então, o que nós fazemos? Nós pegamos aquele filme que foi depositado lá na placa de Petri, cortamos em 4 retângulos de 2 por 3 centímetros, onde nós fazemos análise de umidade e os outros 3 ficam a triplicata daquele filme.
Então, nós colocamos em uma tela, né, e enterramos, né, num solo. Esse solo que nós utilizamos, pessoal, não é nenhum solo tratado, compostado. A gente pegou o solo do lado de fora do laboratório, até porque pensamos que, independente do lugar onde esse material ele for depositado, ele tem que se degradar. Então, nós pegamos essas caixas, colocamos o solo, colocamos os filmes dentro dessas telinhas e enterramos. E a cada X dias, vai depender do material, a gente vai lá, desenterra e olha como é que ele tá. Então, a gente pode ver na figura ali, esses filmes aqui foram filmes de chia, tá? Em 15, 30 e 40 dias. E o que tem de diferença aqui? São blendas de materiais, né? Então, aqui só o filme de mucilagem de chia, a gente vê que em 40 dias ele tá completamente degradado. O segundo filme tem uma concentração um pouco maior, então ele demora um pouquinho mais para degradar. E o terceiro filme ali, ele tem uma blenda também com óleo. Então ele está demorando um pouco mais para degradar. Mas igual, se degradar em 40, 60 dias é um tempo muito bom para degradação. Então já está ótimo. Aqui eu trouxe agora alguns exemplos, esses exemplos não foram feitos no laboratório, tá, pessoal? São exemplos que eu encontrei de algumas empresas que fizeram alguns protótipos e que estão na internet, tá? Então, copos com amido de mandioca, e eles também colocam do lado, né, como que esse material está sendo degradado, porém, muitas vezes eles não explicitam qual a temperatura de degradação ou se teve que ter algum processo de aceleração ali para que o produto seja degradado. Porque nós sabemos que tem alguns materiais no mercado que se dizem biodegradáveis, porém eles são degradados somente numa condição específica de temperatura, de umidade, por exemplo. Então isso muitas vezes não está descrito, mas só para trazer alguns exemplos. Aqui também de amido de mandioca, né? Então, copos, pratos, bandejas que estão sendo utilizados. Também na Polônia eu vi um estudo onde eles estão usando glúten também para fazer esse tipo de material de copo, prato e bandejas. Aqui sacolas biodegradáveis feitas de amido de milho. Essa sacola também, ela não é 100% de amido de milho, ela tem mistura também. Aqui alguns canudos biodegradáveis feitos de amido e colágeno. Nós sabemos que tem no mercado também esses canudos feitos de papelão, né? Mas quem usou sabe que não é o melhor material para se fazer um canudo, mas é o que se tem no momento. Aqui também garrafas biodegradáveis feitas de algas, e também eles mostram o processo de degradação dessas garrafas. Cápsulas biodegradáveis, né, porque isso é uma polêmica bastante grande, que a quantidade de cápsulas que são necessárias, né, que estão sendo utilizadas hoje em dia é muito grande, então se gerou toda uma polêmica em função dessas cápsulas também, então já está se focando nesse problema também. E também, assim, como eu comentei com vocês, às vezes tem um material totalmente biodegradável, é bastante complicado pela questão das propriedades, né? Sejam elas mecânicas de barreira, térmicas, seja o que for. Então, algo que está se utilizando hoje em dia também é fazer uma mistura. Então, se eu misturar uma parte de material sintético com material biodegradável, eu já estou auxiliando também nesse processo de biodegradação. Então, se eu utilizar 50% de polímero sintético e 50% de um polímero biodegradável, em vez de eu jogar 100% de um material sintético no ambiente, pelo menos eu estou jogando 50% dele só. Então, aqui eu trouxe um exemplo, que é um copinho que tem se utilizado bastante. Eu já vi em mais de um lugar, né, onde se utiliza esses copinhos, e ele é 80%, 87% de celulose e 13% de polietileno. Quer dizer, então, ao invés da gente utilizar um copinho lá de polipropileno, que é o que mais se utiliza hoje em dia, que é descartável, mas ele não é biodegradável, eu utilizo esse novo copinho, né, onde ele tem a maior parte
do seu material biodegradável e uma pequena parte só de um material sintético. Aqui eu trouxe um videozinho para mostrar para vocês, tá? Esse filme que aparece aqui nesse vídeo é um filme feito de mucilagem de chia. Esse é um filme que foi feito no laboratório. Então, aquele sachê que está aparecendo ali em cima é o sachê que nós utilizamos no laboratório, que fizemos no laboratório, né? Então, eu vou passar o videozinho para vocês verem. Então, pessoal, um vídeo bem curto, né? Mas dá pra ver que o que acontece? A gente pega aquele sachê, nesse caso a gente colocou café solúvel, coloca na xícara, no que a gente coloca a água ele já começa a se dissolver. Então a gente mexe ali 20 segundos, ele se dissolve totalmente e você pode ingerir. Não fica com residual do gosto da mucilagem de chia, fica o gosto do café normal. Tá? A gente tem uma patente desse produto já e ele pode ter algumas variações. Por exemplo, a gente pode botar na composição açúcar também, algum edulcorante, que daí, né, se a pessoa não toma o café sem adoçar, também teria essas outras opções, né? Então, esse é um dos produtos que a gente já patenteou, tem outros em via também de patente, tá? Então, eu quero agradecer, né, a todos vocês que me escutaram, né? Eu quero agradecer à FURG, ao Laboratório de Tecnologia de Alimentos e a todos os meus alunos e a todos os professores e alunos que trabalham no laboratório, né? Pois sem eles nada disso, né? Essas pesquisas não estariam tão avançadas como estão, né? Então eles são os responsáveis pelas pesquisas, né? Também quero agradecer aos as nossas agências de fomento, né? Então, a CAPES, ao CNPq e também o Instituto Serra Pilheira, que financiaram muitos desses projetos, dessas embalagens que eu mostrei hoje para vocês, tá? Ali eu deixo o meu contato, se alguém quiser entrar em contato, perguntar alguma coisa, né? Ficou com alguma dúvida, eu imagino que vai ter um chat agora também que a gente possa conversar, mas se não puder agora e quiser me mandar um e-mail depois, eu vou ficar muito feliz em responder para vocês, tá? Então, agradeço a atenção de todos e tenham um ótimo dia. Muito obrigada pela atenção.